Queria que você entendesse o poder da decisão. As nossas decisões, elas são geradoras de tudo que acontece na nossa vida. Tudo. Tudo de bom e tudo de ruim que acontece, que aconteceu e que vai acontecer na minha vida, começou em uma decisão. Uma decisão boa ou uma decisão má. Uma decisão pensada ou uma decisão impulsiva. Mas o fato é que as nossas decisões são geradoras de tudo que acontece na nossa vida. Deus deu para o ser humano o livre arbítrio, o poder de decidir, o poder de escolher. E ninguém pode tirar isso das decisões mais simples, das decisões mais difíceis e mais complexas. Por isso que Deus, lá no livro de Deuteronômio, não precisa abrir a Bíblia, que esse eu vou colocar aqui. Ele diz assim, ó, leia comigo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então Deus está dizendo assim, a escolha vai ser sua. Eu tenho o céu e a terra como testemunha, que de um lado tem vida, do outro tem morte. De um lado tem bênção, do outro tem maldição. A escolha é sua, escolhe a vida. Escolhe o caminho certo, o caminho do bem, para que tudo vos vá bem. Aqui, Deus está dizendo o seguinte, não existe uma neutralidade. Não dá para ser meio barro, meio tijolo. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. Ou eu escolho a bênção ou eu escolho a maldição. As minhas escolhas vão me levar para uma vida de bênção, ou as minhas escolhas vão me levar para uma vida de maldição. Quem está entendendo o que eu estou falando? E lá na frente a gente vê Jesus falando sobre isso. A gente vai ler agora. Mateus capítulo 6, vai para o versículo 24, por favor. Mateus 6, versículo 24. O que Jesus disse? Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, que é o Deus do próprio ventre, é quando a pessoa escolhe servir a si mesmo. Aqui Jesus fala mais ou menos o que Deus falou lá em Deuteronômio. Não dá para escolher vida e morte ao mesmo tempo. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo qualquer outra coisa. O meu eu, a minha vontade, a minha carne, o diabo. Quem você tem escolhido servir? As suas escolhas têm te levado mais para perto de Deus ou mais para longe de Deus? Jesus continua dizendo assim, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí Jesus começa a falar assim, não fica ansioso, não fica preocupado com o que você vai almoçar, jantar, tomar café, não fica preocupado com o que você vai beber, não fica preocupado com as suas roupas, não fica preocupado com as suas contas. Você fica ansioso, você fica preocupado, acontece que você fica preocupado e não resolve nada. Ele continua, versículo 26, ele diz assim, olhai para as aves do céu, ele manda olhar para os passarinhos, que não semeiam, não cegam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, e o vosso Pai Celestial faz o quê? As alimenta.
não tem de vós muito mais valor do que elas? Aí Jesus faz uma comparação simples. Olha para as aves. Você já viu passarinho morrer de fome? Não tem. A natureza é tão perfeita que você vê o passarinho encontrar na natureza tudo que ele precisa. Deus cuida do pássaro. Deus cuida dos passarinhos. Como é que não vai cuidar de você? Se você escolher o que é certo, escolher servi-lo, escolher honrá-lo, escolher servi-lo de verdade, Ele vai cuidar de você. Amém? Amém? Quem é melhor para cuidar de você? Você ou Deus? Essa é a resposta certa. Mas será que você realmente aplica isso na sua vida? Toda decisão vai gerar uma consequência. Então, bispo, qual é o segredo? Vira um pouquinho a folha da Bíblia e vai para o versículo 33. Mateus 6, 33. Quero que você leia em voz alta, pode ser? Vai. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Então entenda, as demais coisas, elas não podem ser objetivos, elas têm que ser consequências. Eu não tenho que objetivar as demais coisas. As demais coisas, elas têm que acontecer como uma consequência da escolha de buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. A minha prioridade tem que ser Deus. O primeiro lugar, antes de tudo e antes de todos. O reino. O que significa buscar o reino de Deus? É buscar o governo dele para a minha vida. É me inserir nesse reino. Vamos lá. Se eu sou do reino de Deus, quem é o rei? Ô, gente, está fácil essa. Eu queria todo mundo respondendo. Se eu estou no reino de Deus, quem é o rei? Deus é o rei. Então eu tenho que me submeter ao governo deste rei. Eu tenho que me submeter à palavra deste rei, à diretriz desse rei, que é a Bíblia. Eu tenho que pautar a minha vida nesta palavra. Então o que essa palavra manda eu fazer? É o que eu vou obedecer. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é isso. É honrar a Deus, honrando a sua palavra. Então, se alguém me fez mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar. Não é fácil. Tem muitas mães aqui com mágoa do filho. Meu filho não me liga, meu filho não me dá atenção. Hoje é dia das mães, vai aparecer daqui a pouco só para comer em casa, vai me dar um perfume, um beijo, e só Deus sabe quando é que ele vai me ligar de novo. Tem mães aqui que carregam mágoas, mágoa de Deus, porque perderam seus filhos. Hoje para algumas mães é um dia feliz, mas para outras é o pior dia do ano. Não era para a mãe enterrar o filho, é para ser o contrário, o filho é que enterra os pais. Mas a gente não está num mundo justo. O mundo que a gente vive jaz do maligno. E coisas ruins acontecem com pessoas boas também. E a gente tem que aprender a confiar em Deus. E crer que Ele sabe o que faz e o que permite. E limpar o coração. Porque no final não é sobre esse mundo, é sobre o que vem depois dele. Então quando eu falo de buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é manter meu coração limpo. Eu não tenho todas as respostas, ninguém tem. Mas o que a gente tem é suficiente. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele vai acrescentar. Saiba esperar, saiba dar a outra face. Por exemplo, Jesus ensinou que a gente deve se batizar nas águas, que a gente deve morrer para o mundo, que a gente não deve servir a esse mundo, que a gente tem que ir na contramão. Então buscar o reino de Deus é fazer isso. É cortar certas amizades, cortar certos comportamentos, é entender, poxa, isso aqui que eu faço não agrada a Deus. Então eu decido não fazer mais, porque eu quero agradá-lo. Eu quero estar nesse reino. Quem quer estar no reino de Deus todos os dias? Todos os dias? Até Jesus voltar, até você morrer? Quem quer? Então cuidado para onde você coloca os seus olhos. Porque tem gente que está no reino de Deus, mas vive olhando pela janela. Ela sempre quer dar uma espiadinha no mundo.
na pornografia, sempre quer dar uma olhadinha para outros homens, para outras mulheres, sempre está dando uma volta pelo mundo. Lá em 1 João diz assim, eu vou colocar aqui o texto para você ler comigo. Olha que forte, põe aí por favor, leia aí. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Precisa interpretar? Precisa, gente? Está bem claro? O que você entende com essa palavra? Não é para eu amar o mundo. Não é para eu viver de acordo com o reino do mundo. Se eu estou no reino de Deus, eu não sou desse mundo. Esse mundo mata e morre por fama, poder, dinheiro. Sim ou não? Sim ou não? Volta e meia você vê gente jogando filho fora. Eu vi um caso que jogaram o filho dentro de um caminhão de lixo, na lata do lixo. Teve um que jogou, não lembro onde é que foi, mas que jogou a criança recém-nascida pela janela do ônibus. Vocês viram isso? Quem viu? Terrível, jogou, não quero. Ninguém joga dinheiro pela rua, né? Eu não quero esse milhão. Tira esse dinheiro daqui, que nojo. É esse mundo que a gente vive. Mundo cosmético, mundo que as pessoas valem pelo que elas aparentam ser. A gente não pode amar esse mundo. A gente está aqui e é por pouco tempo, daqui a pouco passa. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, põe novamente o versículo 33 de Mateus, por favor. Vamos ler novamente. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua. O que é a sua justiça? É você praticar essa justiça. Buscar a justiça é você se esforçar para ser justo. Justo com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Dar o que é devido para cada um. Dar tempo. Estar presente. Quem é filho aqui, e levante as mãos, os filhos. Não felicita a sua mãe só no dia das mães, não. Dia da mãe é todo dia. Amém? Dia da mãe é todo dia. Liga, conversa, esteja presente. Tem homens que eles pensam o seguinte, não, eu estou pagando a conta, não falta nada em casa, está tudo certo. Mas a tua presença está ali, você está vendo o seu filho crescer, você está sendo um pai presente. Esteja presente, não precisa ser muito tempo, mas que aquele pouco tempo seja de qualidade, esteja presente. Não precisa ser com dinheiro, mas tem que estar presente. Mostre para a sua esposa que você está presente. Mostre para o seu marido que você está presente. Amém? Isso é ser justo. Praticar justiça é isso. É dar o outro que é devido a ele. Praticar justiça. Porque a ordem é essa. Primeiro o reino de Deus, depois a justiça. Não é buscar a Deus e fazer tudo errado. É buscar a Deus e procurar ser justo. E ser justo aqui também. Mas tudo começa com buscai, põe de novo. Em primeiro, o quê? O reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão. Agora, para entrar nesse reino, eu preciso do novo nascimento. Não entra nesse reino, não entra no reino de Deus, se você não for um cidadão do reino de Deus. Então o maior de todos os milagres tem que acontecer antes dos outros milagres, que é o novo. Eu vou falar sobre isso agora, mas eu quero você de pé para ouvir o que eu vou falar sobre o novo nascimento. Fique em pé, por gentileza. Olhe para mim. Quando que o milagre do novo nascimento ele acontece? Quando a pessoa decide. Esse milagre, quem realiza é Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo.
Mas ele só acontece quando a pessoa toma uma decisão. A partir de hoje, eu não quero mais esse mundo. Eu não quero mais o que está em mim, que é do mundo e está em mim. Eu não quero mais essa vida, eu quero ser um novo homem. Eu não quero mais ser quem eu tenho sido. Eu não quero mais que habite em mim o que está habitando. Eu não estou preocupado agora com o meu bolso, com a minha vida financeira. Não, isso aí vai ser acrescentado depois. Eu quero mudar aqui dentro. Eu não quero mais essa natureza dentro de mim. Eu não quero mais desagradar a Deus. Eu não quero mais viver longe dele. Eu quero primeiro o reino mesmo. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele foi levado para ser eunuco. Preste atenção, você vai entender porque eu estou falando de Daniel. Ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram colocados diante do rei, para servir ao rei. E como eunucos, eles comeriam das finas iguarias do rei. Comeria da mesa do rei. A comida do rei era a comida dos eunucos. Mas olha só o que Daniel disse. Resolveu Daniel como? Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele colocou dentro dele o seguinte: eu não vou tocar nesse pão, eu não vou tomar desse vinho, eu não vou comer dessa comida. Esse é o princípio para o novo nascimento. Eu não quero mais nada desse mundo. Tudo desse mundo serve para me enganar, para me iludir e para me afastar de Deus. Eu não quero mais isso. O que eu quero é de outro mundo, é do mundo espiritual, é do lar celestial. Então você abre mão de tudo aqui. Você entrega a sua vida para Jesus. Está aqui, Senhor, tudo. O meu passado, o meu presente, o meu futuro. Os meus erros e os meus acertos. Quando você resolve firmemente e abre mão e sacrifica, o Espírito Santo vem sobre você na hora. Amém? Ele vem sobre você e na hora que ele vem, ele te transforma. Você nasce de novo. Novos pensamentos, um novo coração, uma nova disposição, um novo ânimo. Deus dentro de você, uma nova natureza. Acabou. Você se torna uma força imparável. Você não é mais desse mundo. Você está no mundo, mas não é dele. Não tem mais insegurança, não tem mais medo. Você não está nem aí para o que os outros pensam de você. Se vão gostar, se não vão gostar. Dentro de você tem só uma coisa, uma certeza: vai arrebentar porque Deus é comigo. Posso passar a luta que for, a injustiça que for, não tem problema. Eu não sou desse reino, eu não sou desse mundo. Amém? Mas para isso mudar, você tem que decidir, você tem que resolver. Então não comece em Deus, comece em quem? Não ouvi? Fala mais alto. E isso é para todos. É para quem está novo na igreja e é para quem está bastante tempo na igreja. A decisão é o que gera tudo na nossa vida. Nós vamos orar agora. Antes de participar da ceia, eu quero que você olhe para você. Como você tem se conduzido? Você tem buscado de fato em primeiro lugar o reino de Deus? A sua justiça? Muitos aqui começaram buscando em primeiro lugar o reino. Mas depois, hoje o reino já não está mais em primeiro lugar. Olhe para dentro de você antes de cear. Amém?